Alô, galera do primeiro ano, aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Vamos falar mais um pouquinho da matéria agora, né? Agora começando aí o segundo semestre, vamos falar dos índios e dos negros no período colonial das Américas. América Central, do Norte e do Sul, né? Em que nós tivemos, né, a presença desses índios em território americano e nós tivemos a vinda forçada de negros da África. Primeira lenda que o tio Anderson vai tirar da cabeça de vocês. Eles foram trazidos porque os índios não gostavam de trabalhar. Isso é uma mentira muito grande. Na verdade, os índios foram extremamente explorados, principalmente na mineração. Com o passar do tempo, eles deixaram de ser escravos. Cidade do México. Machu Picchu, Peru. No início do século XX, começou a se falar dos direitos dos homens que representavam a força de trabalho. Essa força que, 400 anos atrás, durante o período da conquista espanhola, era representada pelos índios e negros. As condições de trabalho nas minas de Potosí eram absolutamente prejudiciais para a população indígena. Eles passavam dias inteiros nos túneis com pouca comida e poucos recursos. E as condições eram desastrosas porque se buscava a maior produção de prata no menor tempo possível. Não importava o benefício do povo, os direitos trabalhistas, ninguém se preocupava com isso. As principais remessas que chegavam em Castela, ou que eram enviadas a Castela, pois algumas ficavam pelo caminho, eram o produto do trabalho nas minas de Potosí. Especialmente quando se descobriu a mina de Huancavelica, que é uma mina de mercúrio, e se realizou então o casamento mais bem-sucedido do mundo entre a prata de Potosí e o mercúrio de Huancavelica. Isso, junto ao trabalho indígena, implicava em muito dinheiro para os conquistadores espanhóis. Em Potosí, como em outras minas da América, as condições desumanas de trabalho dificultaram a sobrevivência das comunidades indígenas. A taxa de mortalidade crescente entre os índios impôs aos conquistadores a necessidade de substituir a mão de obra aborígene pelos escravos. Desde meados do século XVI até o final do século XIX, entre 9 e 12 milhões de africanos desembarcaram na América Latina. Estima-se que para cada africano que chegava vivo, 5 morriam de fome, desidratação, suicídios ou punições diversas. A praga da escravidão cobrava suas vítimas. A praga da escravidão era hereditária, provinha da conquista europeia, como também vinha da conquista europeia a ideia de que existem raças inferiores e raças superiores. O racismo, na realidade, se projetou em escala global, junto com a organização do mercado mundial, que precisava de braços para as plantações nos países tropicais. E no norte também, nas plantações de algodão, trabalho escravo, mão de obra gratuita para as plantações. E isso requeria álibis ideológicos e religiosos. Para ser tratado como uma coisa, eu tenho que ter certeza que o outro é uma coisa. Se o outro me provar que não é uma coisa, mas uma pessoa, ele vai ter direitos e vai exigi-los. Desde a descoberta até o ano de 1542, os índios eram considerados pela igreja não como pessoas, mas como alguém que não tinha alma e, portanto, suscetíveis à escravização e também não suscetíveis à evangelização. Em 400 anos, o comércio de escravos provocou na África uma sangria de mais de 40 milhões de pessoas. E na Europa, sua extraordinária expansão econômica e industrial. Para os europeus, a conquista foi um negócio sem contradições. Mas os europeus viram na escravidão negra um grande negócio, uma grande fonte de riqueza, né, esse tráfico de seres humanos. Inclusive muitos senhores que a gente vê por aí, visconde de não sei o quê, barão de não sei o quê, na verdade não produziam uma cana, eram traficantes de escravos e fizeram essa riqueza vendendo seres humanos. E
daí você tem a raiz do racismo. Aquele negro ou aquele índio não é um ser humano. A partir do momento que você desconstrói essas raças como seres humanos, fica muito mais fácil explorar. E não adianta, por mais que você tente, depois de 500 anos de racismo, depois de 500 anos de escravidão, não tem como, da noite para o dia, deixarmos de ser racistas. Os conquistadores dominaram os índios pelas armas. Mas para concluir a conquista militar, eles precisavam pacificá-los, convertê-los à religião católica e depois conquistá-los espiritualmente, para eliminar suas antigas crenças. Primeiro chegaram, e sem que os monges falassem náhuatl e sem que os índios falassem o espanhol, houve batismos, um pouco à direita e à esquerda, convertendo-se assim os primeiros índios em Tlaxcala e no México. Mas logo perceberam que era apenas água em suas cabeças e que não passava disso. É verdade que os conquistadores espanhóis saquearam os templos existentes em várias cidades e outros locais. Em Cusco, saquearam o Coricancha. As estátuas foram retiradas, removeram os frisos de ouro que existiam em seus diferentes espaços e distintos recintos. O famoso templo Inca de Coricancha hoje é a igreja de Santo Domingo e até agora pode ser visto no próprio lugar como se construiu uma igreja sobre um templo pré-hispânico como sinal de apropriação do passado e para identificar que havia um novo futuro, uma nova história local. Várias ordens monásticas se dedicaram a banir a idolatria local. Os índios precisaram derrubar seus templos para que fossem erguidas igrejas em seus lugares. No entanto, havia uma forma sutil de resistência. Os missionários impuseram sua religião e seu Deus, mas os índios a adaptaram. Lenda que o tio Anderson vai tirar da sua cabeça. Os negros eles vinham para as Américas e eram mais bem tratados que na África. Lamento informar, na África, os reinos, que logo eu vou colocar no canal 6 seguidores, eles tinham muita riqueza, eles tinham possibilidades efetivamente de viver de certo modo bem. A partir do momento que ele é escravizado, ele é humilhado, ele é açoitado e, infelizmente, muitos e milhões de negros acabaram morrendo nesse transporte. Esse negro não tinha opção de não ser escravizado e as condições de vida em todas as Américas eram extremamente ruins. Os Estados Unidos fizeram uma campanha de extermínio dos seus índios, né? Os seus índios foram praticamente dizimados em todo o território norte-americano. Os índios brasileiros também tiveram, né, uma diminuição sensível na sua população, não foram totalmente exterminados, porque tiveram uma história muito bonita até o ano de 2020 de muita luta contra a opressão do homem branco. Um abraço e bons estudos.